10. Hebreus capítulo 10, eu vou ler a partir do verso de número 19. Eu vou entrar no capítulo 11 e vou até o verso de número 7. É um texto um pouco extenso, que exige um pouco da atenção nossa. Hebreus 10, a partir do versículo 19. Diz assim o texto: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos-nos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Com mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, e outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam preservar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê foi feito do que é visível. Pela fé,
Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Versículo 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Até aqui, feche teus olhos mais uma vez. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Que a gente se curve também como atitude de adoração diante dela. E com o nosso coração curvado, humilde e desejoso da tua revelação, da tua vontade. Seja assim, que a gente se curve diante da tua palavra, desejando ouvir a tua vontade para as nossas vidas. Que o teu Espírito Santo fale a cada um aqui, que a tua palavra sirva de alimento para nós, não mais do que isso, de alimento para nós, alimento para a nossa caminhada cristã. Seja assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estava pensando essa semana como que a gente às vezes complica as coisas. Às vezes a gente tem essa capacidade, uma capacidade muito humana e muito adulta, né? As crianças às vezes simplificam as coisas, mas o adulto complica as coisas. E às vezes a gente complica muito as coisas, especialmente aquelas que têm a ver com a vontade e o querer de Deus para as nossas vidas. Diante da palavra de Deus, às vezes a gente se pega na necessidade de interpretar a Bíblia e a palavra de Deus de uma forma muito difícil, né? E complicar aquilo que às vezes parece muito mais palpável e simples, né? E as minhas últimas reflexões em cima e diante da palavra de Deus tem por detrás essa vontade de simplificar as coisas. Porque os textos bíblicos, eles já são uma explicação dos valores do reino de Deus. Os textos bíblicos que a gente lê são textos de pessoas que já refletiram acerca da vontade de Deus e da revelação de Deus. São textos de pessoas que são testemunhas oculares da história e estão relatando aquilo que viram e aquilo que ouviram. E já, de alguma forma, essas pessoas já têm um desejo de explicar os valores do reino. E aí, às vezes, a gente pega essa explicação e tenta reexplicar para as pessoas de uma forma complicada. E nesse caminho de simplificar a mensagem do Evangelho e a mensagem do reino de Deus, eu chego em 3 palavras. E eu citei elas na última mensagem que preguei. E o apóstolo Paulo também, ele chega por diversas vezes nessas 3 palavras. A fé, a esperança e o amor. Algumas cartas do apóstolo Paulo, ou boa parte delas, ele começa destacando esses 3 pilares da nossa fé cristã.
a fé, a esperança e o amor. 1 Coríntios capítulo 13 foi o texto que nós lemos na minha última mensagem, e ele diz o seguinte, agora restam essas três: a fé, a esperança e o amor. A maior delas é o amor. E o texto que a gente leu, não sei se você reparou, Hebreus capítulo 10, versículo 22, 23 e 24. Diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideramo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Eu gostaria, irmão e irmã, de conversar um pouquinho com você sobre essa intenção de simplificar as coisas. Eu gostaria de conversar um pouco com você sobre a fé. A fé que nós professamos. Como que ela pode fazer parte da nossa vida? Como que ela faz parte da nossa vida? O que é a fé? Essa palavra curta, só que na nossa vida cristã abrange toda a nossa vida cristã. O que é a fé? E sobre a fé, a gente pode ter dois tipos de visão assim, sobre a fé. Eu destaquei esses dois tipos no texto que eu escrevi aí no seu boletim. A primeira ideia que a gente pode ter sobre a fé é a fé como uma experiência de potência. O que significa isso? Há uma tendência de colocar a fé apenas como uma experiência, uma ação ou oração sobrenatural que acontece na vida do crente de uma forma pontual. A fé como um poder que age por demanda, especialmente diante das nossas crises. Ou seja, a gente pode achar que a fé é aquilo que a gente deve ter quando surge uma demanda de crise. Em outras palavras, diante de uma enfermidade, a gente precisa de fé quando a gente ora por ela. A gente precisa mesmo. Mas às vezes a fé para nós é apenas isso. Diante de uma situação de desesperança, de perda, diante da morte, a gente fala da fé. A gente fala da fé. Irmão, tenha fé no coração. Há uma tendência de a fé fazer parte da nossa vida somente nesses casos de crises e de necessidades. E aí a fé entra como aquela força de potência que vai encher o nosso coração de esperança para superar os desafios da vida. A fé faz isso. Lógico que ela faz. Mas ela não é só isso. Ela não apenas faz parte desses nossos momentos de crise. E aí eu entro com uma segunda ideia que a gente pode ter sobre a fé, que é a fé como uma vivência. A palavra que nós lemos diz o seguinte: ora, o meu justo viverá pela fé. Sem questionar essas experiências, a fé tem um sentido mais amplo, que atinge a nossa vida por completo, e não somente parte dela. A fé, de acordo com o texto que nós lemos, é a certeza daquilo que esperamos. E não a certeza daquilo que nós esperamos de uma forma pontual também. Eu preciso de um emprego, então eu tenho fé no meu coração que esse emprego vai chegar. Mas a fé é a certeza das coisas que nós esperamos da vida, por completo. O que você espera da vida? A fé vai te dizer aquilo que você espera da vida. Não apenas das coisas da vida. Eu gostaria, irmão e irmã,
de falar um pouquinho sobre fé com vocês, olhando para a experiência da família de Noé. Você conhece a história de Noé, né? As crianças eu acho que conhecem muito mais do que nós. Essa história de Noé ela é bastante contada para as crianças. Mas você conhece a história de Noé? Está lá em Gênesis. E às vezes tem algumas coisas difíceis de entender da história de Noé, mas não vem ao caso. Porque lá no livro de Gênesis há algumas histórias que expressam o juízo de Deus diante de algumas situações. E a história da Arca de Noé é uma dessas experiências de juízo de Deus. Até a Bíblia conta que a terra estava cercada de imoralidade, de desesperança. Não tinha ninguém que salvasse, apenas Noé. E aí Noé encontrou graça aos olhos de Deus, e aí Deus chega para Noé e fala o seguinte: ó Noé, eu vou acabar com esse negócio que eu criei. A palavra diz que Deus se arrepende de ter criado o mundo. E aí Deus chega para Noé e fala: Noé, eu vou acabar com isso tudo, mas eu achei graça aí no seu coração e pode ter uma esperança para você. E a esperança que pode ter para você vai... só que eu tenho algumas orientações para ela. Você precisa construir uma arca. Porque a forma que eu vou acabar com isso tudo aqui vai ser pela água. Vou enviar um dilúvio aí que vai acabar com tudo. E você precisa construir uma arca para se salvar. Você, a sua família e os animais. E aí Noé, ouvindo isso, acreditou na palavra de Deus e construiu a arca com as orientações de Deus, todos os detalhes que Deus expressou nas suas palavras. E Noé constrói a arca, e aí de fato acontece aquilo que você sabe: o dilúvio vem e Noé e a sua família se salvam. Mas o que tem a ver essa história de Noé com fé? A gente leu no versículo 7 do texto de Hebreus: pela fé Noé fez tudo o que fez. 3 coisas que eu gostaria de trazer para o teu coração. Primeiro, a fé é a razão da minha existência. Qual que era o cenário da história de Noé? Desesperança, destruição e juízo de Deus. Esse era o cenário. Qual é o cenário nosso atual? A gente olha aí para o nosso mundo, a gente olha para a cidade de São Paulo, a gente olha para o Brasil. Qual que é o cenário atual? É um cenário que enche o nosso coração de esperança? Não é, né? Semana a gente estava na casa do senhor Bassim, conversando com ele, e a conversa que nós tivemos com ele foi exatamente essa: como que o nosso tempo tira do nosso coração a esperança. Para todo lugar que a gente olha, para toda a instituição que a gente olha, a gente não encontra esperança. A gente olha para a política, desesperança. A gente olha para os nossos governantes, a gente olha para a situação das cidades, a gente olha para a igreja evangélica, a gente olha para qualquer lugar. O nosso coração enche de desesperança. O nosso cenário atual é muito parecido com o cenário do texto da Arca de Noé. Imoralidade. Às vezes a gente assiste alguns capítulos de novela, né, irmão? Eu confesso, esse é o meu pecado. Esse dia eu estava comentando com a Priscila como que as coisas estão muito diretas, né, na televisão. De inversão de valores, de inversão daquilo que a gente acredita. De repente, uma coisa muito natural que para nós não deveria ser, né? A gente olha para a nossa sociedade sem nenhum tipo de esperança. O cenário
cenário é muito parecido com o texto da Arca de Noé. E aí Noé, no meio desse seu contexto de desgraça, de imoralidade, de desesperança, ele teve uma promessa. Deus deu uma promessa para ele. E essa promessa de Deus de juízo, eu vou acabar com tudo. Eu vou enviar um dilúvio e não vai se salvar ninguém. Essa foi a promessa. Uma promessa meio de choque, né? Só que depois da promessa veio uma outra promessa. Constrói uma arca aí, se você construir, você vai se salvar. E essas promessas que Deus fez para Noé, deu a Noé um novo sentido para a vida dele. Todo o sentido que Noé precisava para viver a partir dali, ele teve a partir dessa promessa de Deus. Imagine você no lugar de Noé. Deus chegar para você, eu vou acabar com tudo. Só que você foi o escolhido. Você precisa fazer isso, isso e isso. Se você realmente acredita no negócio, né, na conversa de Deus, essa promessa de Deus vai fazer toda a diferença para a sua vida, como fez para Noé. E aí Noé mudou o rumo da vida dele, começou a construir a arca. Nós, irmãos e irmãs, no meio desse mundo, onde só há desgraça, também temos uma promessa, que inclusive já foi cumprida em parte. Nós temos Cristo, e isso enche o nosso coração de esperança e sentido para a nossa vida. O cenário é o mesmo, o destino também é o mesmo, de destruição. E a promessa também é a mesma, de salvação. A mesma promessa que Deus fez a Noé, Deus faz ao nosso coração e fez ao nosso coração e já começou a cumprir através de Jesus Cristo. Deus enviou Cristo para a salvação das nossas vidas, diante de um juízo que é certo. E essa promessa, a fé que temos nessa palavra de Deus, nesse verbo que se fez carne, a fé que nós temos em Cristo, ela dá toda a razão para a nossa existência. Sem fé em Jesus Cristo, a nossa vida perde sentido. Então o que é fé? Fé é a razão de tudo. Porque nós falamos aqui no Cristo, nós falamos na morte desse Cristo, nós falamos na ressurreição desse Cristo, mas quem esteve lá? Alguém aqui estava lá? Ninguém estava lá. A gente precisa de fé. A gente precisa de fé para acreditar naquilo que a gente não vê e para ter certeza no coração daquilo que a gente espera. É isso que a carta de Hebreus fala. A gente precisa de fé. E a fé em Cristo dá essa razão da nossa existência. Porque se não houver fé em Cristo, o destino é a destruição e a desesperança. E uma vida em desespero e em destruição não tem sentido. E as pessoas aí fora, que não professam a sua fé em Cristo, o destino delas, infelizmente, é esse. E a vida delas, por mais que elas aparentemente veem sentido em algumas coisas, mas na real não tem sentido. Porque de que vale as pessoas ajuntarem riquezas e conquistas nessa vida se o destino delas é o mesmo de todas as pessoas? Só tem sentido aquele que tem fé em Cristo Jesus. Só tem esperança no coração aquele que tem fé em Cristo Jesus. Mesmo nesse cenário de desesperança. Em segundo lugar, a fé é a razão da minha obediência. O cenário do texto lá da Arca de Noé era o da imoralidade. Imoralidade é quando ninguém obedece a ninguém.
só obedece a si mesmo e os seus desejos. É isso. E qual que é o nosso cenário atual? É diferente ou não? Além de a gente encontrar muita imoralidade, há algo específico no nosso tempo que é a questão do pluralismo e do relativismo, onde não existem mais verdades absolutas. Existe a verdade que você acredita. E essa verdade que você acredita é a sua verdade. A gente deve se respeitar. É mais ou menos isso que acontece nos nossos dias. Cada um com a sua verdade. E a gente se respeita. Só que a fé cristã exige de nós a crença em algumas verdades absolutas. A fé cristã exige de nós a crença em alguns comportamentos morais. Sem defender um falso moralismo aqui, não é muito do meu desejo, nem do meu estilo, mas a fé cristã exige de nós um comportamento. Ou não? Um comportamento. A gente olha para as Escrituras e não são poucas as vezes que o desafio é mudança de comportamento. E para obedecer essas orientações comportamentais, por incrível que pareça, a gente precisa de fé também. Noé obedeceu. Cristo nos desafia a também obedecer. Deus chegou para Noé e falou: Noé, construa uma arca. E essa arca precisa ter esse tamanho. Você precisa construir esses compartimentos. E constrói dessa forma. E é um detalhe na história de Noé, não sei se você sabe, que até o dilúvio nunca havia chovido como choveu. Então ele não sabia direito o que ia acontecer. E ele não sabia direito o que ia acontecer. Imagine as pessoas que estavam à volta de Noé. Vendo Noé obedecer uma promessa de Deus de algo que nunca havia acontecido antes. Não sei se você tem esse costume de imaginar as cenas. Mas imagine a cena, a vida de Noé. Construindo um barco. Meio estranho, né? O ano passado teve aquele seriado, A Grande Família, não sei se você assiste. Meio coisa de pessoas mais velhas assistirem. Eu gosto. Como é que chama o Lineu? Ele construiu um barco lá, não construiu? Pra quê? Pra morar lá, meio doido. Imagina Noé construindo um barco diante de uma promessa que haveria de acontecer um dilúvio, e imagine as pessoas olhando para isso. Noé, o que você está fazendo aí? Eu estou construindo um barco. Mas por que você está construindo um barco? Porque Deus me prometeu que Ele vai acabar com tudo e vai enviar um dilúvio. Dilúvio? O que é dilúvio? Vai cair água do céu e vai acabar com tudo. Nunca aconteceu isso antes. Imagine. Noé, você está precisando de ajuda, não é? Está precisando de ir num psicólogo, se tratar, porque alguma parafuso aí está meio solto. Eu acho que é mais ou menos a conversa. Noé, a atitude de Noé foi totalmente contra a maré, contra o comportamento comum. E o desafio que nós temos de obedecer os mandamentos e as orientações de Deus diante do nosso cenário hoje também, da mesma forma, é ir contra o comportamento comum. É de alguma forma nadar contra a corrente. É de alguma forma ouvir as pessoas dizerem o seguinte: por que você faz isso? Por que você não faz isso? Você está precisando de ajuda.
De certa forma, o nosso comportamento deve chocar o senso comum, de certa forma. Deve chamar a atenção das pessoas. E para a gente fazer isso, para a gente obedecer dessa forma, a gente precisa de fé. A gente precisa acreditar na promessa, porque senão a gente não obedece. A gente precisa acreditar em quem deu a ordem. E talvez a gente não precisa acreditar tanto na ordem, mas em quem deu a ordem. Porque obediência é isso. Obediência é acreditar em quem está dando a ordem, não na ordem. Porque se a gente obedecer acreditando na ordem, a gente não vai estar obedecendo coisa alguma. Porque se a gente acredita naquilo, a gente vai estar obedecendo a nós mesmos. Não é? Quem tem filhos e filhas, às vezes tem esse tipo de experiência. Fala para o filho e para a filha alguma coisa, e a filha não acredita muito naquilo que você está dizendo para ela fazer. Mas ela obedece por sua causa. Porque acredita em quem está dando a ordem. Agora, quando você dá uma orientação e uma ordem para alguém que ela mesma acredita, ou seja, você chega para o seu filho e fala, ó, você vai almoçar hoje bife e batata frita, tá bom? Tá bom, mãe. Eu te obedeço. Isso não é obediência. Isso é... Né? Agora, a obediência é acreditar em quem dá a ordem. Acima da ordem. Isso a gente faz por fé. Tem algumas coisas que a gente obedece que às vezes a gente não acredita muito. Mas a gente obedece. Obedece por quê? Pela fé. E Noé fez isso. Noé construiu uma arca diante de uma promessa de algo que nunca havia acontecido. E a gente precisa obedecer a Deus, porque é Deus que está dando a ordem, não pela ordem. Vocês estão entendendo, irmão? E obediência é isso. Obediência é acreditar em quem está dando a ordem. E acreditar em quem está dando a ordem, a gente precisa de fé. Em terceiro lugar, a fé é a razão da nossa salvação. O cenário do texto de Noé é o cenário de dilúvio, de destruição, de justiça. Deus de fato mandou o dilúvio, de fato destruiu tudo. Esse foi o cenário. O nosso cenário atual é o cenário de morte, que é o destino inevitável de todos os homens. Esse é o cenário. Alguém acredita que é diferente? O cenário nosso, o destino nosso é o mesmo de todos, é o da morte. Noé, no meio do seu contexto de dilúvio, foi salvo pela arca. Ele, os animais e toda a sua família. Nós, no meio do contexto da morte física e terrena, nós somos salvos pela fé. Essa nova maneira de viver, que eu comecei a falar há 15 dias atrás, que tem a ver com o amor. Essa nova maneira dos valores do reino de Deus também tem a ver com a fé. E essa nova maneira de viver nada mais é do que uma construção. Que nos leva ao fim desejado por todos nós, que é o da salvação. Então, o que é fé, irmão e irmã? Fé é experiência também. Fé é a gente, diante de uma crise, acreditar que as coisas podem mudar. A gente precisa de fé para isso. A gente precisa de fé nessas horas. Diante de uma enfermidade, a gente orar àquele que pode curar essa enfermidade. A gente precisa de fé para fazer isso. Fé é experiência. Só que fé é mais do que experiência. Fé é uma vida. Fé é vivência. E nessa vivência, a fé nos dá razões. A fé nos dá razão para existir.
A fé em Cristo Jesus enche o nosso coração de esperança e nos dá sentido para a vida. A fé é a razão da nossa obediência. A gente obedece pela fé. A gente toma algumas atitudes pela fé. Por quem dá a ordem, porque a gente acredita em quem está dando a ordem. A gente obedece pela fé. E a fé é a razão da nossa salvação. Pela fé nós somos salvos. E essa construção de vida, ela precisa acontecer pela fé. E a história de Noé nos ensina. Noé passou a vida diante da promessa a construir. E no caso dele foi uma arca. Nós, diante da promessa de Deus, a gente precisa começar a construir. Não vai ser uma arca, né? Mas vai ser alguma coisa. E nessa construção da nossa vida, na sua caminhada, na construção que você tem que fazer dentro da tua casa, com a sua esposa, na educação dos teus filhos, a construção que você faz na sua carreira profissional, os estudos que você corre atrás, as oportunidades que você deseja, essa construção que a gente chama de vida, que essa construção seja feita a partir da promessa e com a fé no coração. Seja assim, irmão e irmã. Você saia por aquela porta essa manhã com fé no coração, com a certeza daquilo que você espera, com sentido para a vida, com razão para obedecer e tendo a certeza no coração da sua salvação, porque a sua salvação é pela fé. Seja assim, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Vamos orar mais uma vez.